Olá, gente, eu finalmente voltei. Pois é, voltei depois de alguns meses, mas o importante é que eu sempre volto nisso. E hoje eu vou falar pra vocês sobre... Opa, de cabeça pra baixo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre O Perseguidor de Cortázar. Se você assistiu meu último vídeo, sabe que eu resolvi fazer uma brincadeirinha aí, pedir pra que vocês escolhessem um dentre 7 livros da estante do meu namorado. E o escolhido, enfim, o escolhido vocês já sabem qual foi. É o seguinte, o meu começo com esse livro foi um pouco problemático, porque eu estava completamente envolvida com outra história, uma história que eu não queria e nem poderia acabar, e de forma que isso acabou prejudicando um pouco, porque sempre que eu resolvia começar a ler, eu ficava pensando no outro e, enfim, foi um pouco chato. Mas, quando eu finalmente me vi livre da outra história e pude apreciar em tempo integral essa aqui, eu achei que foi uma ótima leitura, possivelmente um dos melhores do ano. Realmente vai ser um livro que marcou bastante, nem tanto pela história, mas por algumas coisas envolvidas aqui, e vocês não estão interessados nisso, né? Se você não sabe de muitos detalhes, é melhor você descobrir lendo. Sério, gente, eu nunca senti isso em nenhum outro livro, mas enquanto eu tava lendo, eu fiquei com a sensação de que se eu não soubesse um detalhe, por exemplo, que eu tinha lido em algum lugar, eu teria apreciado bem melhor, sabe? Tipo, eu teria apreciado, sei lá, com mais entusiasmo. Eu acho que a história do perseguidor é aquela que você precisa respeitar o tempo do autor, entende? Você precisa respeitar o tempo que ele acha conveniente você ficar sabendo de alguns detalhes. Por falar em tempo, o personagem principal, que, enfim, é um músico, eu acho que isso não é segredo, dada essa capa, a relação que ele estabelece com o tempo é muito interessante, foi uma das coisas que mais me marcou nesse romance. Tem uma passagem que ele fala que acontece com ele enquanto ele está andando de trem ou de metrô, alguma coisa assim, e que eu acho que é universal, gente, porque assim que ele acabou de falar, eu falei, porra, isso já aconteceu comigo. E eu fiquei com a impressão de que é uma coisa que acontece com todo mundo. Mas mesmo assim foi tão mágico e, sei lá, eu nunca tive a genialidade de parar pra contar esse óbvio de uma forma tão legal quanto esse cara fez aqui, né? Vale lembrar também que a história não é narrada pelo personagem principal, né? Aliás, eu nem sei se é o personagem principal. Ela é narrada por outro cara, na verdade, que é o Bruno. E a relação que Bruno estabelece com esse cara é muito interessante, gente. E é cheia de verdade, sabe? De verdade sobre como a gente acaba estabelecendo as nossas relações. De uma forma verdadeira, sim, mas nem sempre benéfica para as duas partes e nem sempre correta, sabe? Tipo, sabe quando a gente fica torcendo para que um amigo se dê mal só para que a gente possa dizer, ah, eu te avisei? Então, aqui ele vai mostrar com uma certa sutileza algumas coisas que acontecem nesse sentido. E que não significa que você não ame as pessoas à sua volta, mas que diz um pouco sobre quem nós somos, né? E não é como se eu tivesse me orgulhado de perceber que alguns dos meus defeitos foram expostos aqui nesse romance. Aliás, nesse romance não, nesse conto. E por falar em sutileza, eu acho que esse livro é construído de uma forma muito sutil. Apesar de ser um livro pesado, pelo menos eu achei um livro pesado, ele começa numa hora de miséria e de confusão, de decadência total. Apesar dele ser assim, ele é construído de uma forma muito sutil. E isso deixa o livro muito bonito e muito agradável de ler. É um livro muito agradável de ler mesmo, cheio de passagens bonitas, cheio de passagens que a gente quer eternizar e reproduzir e colocar no Tumblr, mas nem por isso ele é tão fácil de acompanhar, porque esse cara, eles estão imersos numa confusão tão grande, numa busca tão incessante e tão, sei lá, tão complicada que em alguns casos você se vê sufocado por essa aura também, sabe? E sei lá, mas eu acho que é sempre positivo, né? Quando a gente consegue sentir um pouco da confusão em que o personagem tá, sei lá, em que o personagem tá mergulhado. Isso, apesar de curto, eu achei que os personagens foram muito bem construídos, eu realmente consegui me apegar a eles, mesmo que tenha acabado assim, num pulo.
Bem, gente, eu realmente poderia me estender aqui no vídeo com várias outras nuances e vários outros detalhes que eu acho que vale a pena comentar e que, como eu disse, é um livro muito rico. Mas eu também não quero estragar a experiência de leitura de vocês, entende? Já é um texto tão pequeno e tão bonito e tão sutil que qualquer coisa que eu fale aqui talvez corra o risco de estragar a sua experiência. Sei lá, gente, se você tá curioso pra saber a história, vá lá e leia o conto e não deixe que outras pessoas falem o que Cortázar fala de uma forma muito mais sensível, muito melhor e muito mais proveitosa. E se você já leu O Perseguidor, que eu sei que tem em outros livros aí de Cortázar, fala o que você achou aqui nos comentários, me diga se você também se sentiu sugado por essa confusão, gente, tem ambulâncias ou sei lá passando aqui, desculpa. Mas enfim, se você já leu o livro, me diga o que você achou, me diga se você também se sentiu sugado por essa hora de confusão, de decadência, e se você também achou uma leitura proveitosa. E sim, eu acho que eu comecei Cortázar com o pé direito, eu acho que eu comecei muito bem, fiquei curiosa pra saber, fiquei curiosa pra conhecer outras histórias do autor. Pois é, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!